Algumas pessoas estão dizendo que o Renan Santos será o presidente do Brasil. Você tem que entender, o livro amarelo traz a parte econômica, foi exatamente o que eu fiz por você. Trouxe aqui os principais pontos da parte econômica. Observe essa PEC aqui do Kim Kataguiri. Então, se você acredita, irá votar no Renan Santos. Se você não irá votar no Renan Santos e quer entender o projeto econômico para poder criticar o projeto econômico dele, ou se você defende o grupo, mas você nunca tem muito argumento, então agora aqui é o vídeo para que você tenha argumento em relação ao projeto deles, caso você defenda ou não defenda o Renan Santos. Deixa até nos comentários se você acredita que o Renan Santos será presidente do Brasil ou não e por qual motivo. Tem que ter um argumento. Aqui é um canal de investimento financeiro, economia, então tem que ter um argumento. Tudo bem? Bom, olha para mim, é impossível, o livro amarelo, de fato, ele acaba abraçando inúmeros pontos, igualmente deveria sempre ser, como deveria sempre ser, porque o Brasil não é somente saúde e educação. O Brasil é um país extremamente complexo, tem várias frentes, e é impossível eu acabar entrando a miúde em cada tópico. Por alguns motivos, dentre eles, porque é um vídeo do YouTube, e também pelo fato que alguns tópicos eles não adentraram tanto, então você fica meio que com algumas perguntas no ar. Outros tópicos eles adentraram mais, isso é muito bom. Vamos trazer aqui os principais que eles acabaram apresentando, ótimo. O primeiro é você desexar, quase falei errado aqui, previdenciária e BPC. O que seria isso? Aqui faz parte da PEC do equilíbrio fiscal e economia projetada por medida. Ponto número 1. É uma PEC. Sabendo que é uma PEC, é um pouco frágil. Porque uma PEC não é uma lei. Então, alguns políticos utilizam um caminho PEC porque é muito mais sólido para eles, visto que eles acabam falando, se eu sair do poder, a outra pessoa que entrar do poder irá retirar essa PEC. Sim, tem esse argumento. Por outro lado, perceba que eu sempre vou trazer os dois lados aqui. Por isso que eu disse, isso é um vídeo para você que irá votar no Renan e que não irá votar no Renan. Compreende? Eu vou trazer argumento aqui, base. Por outro lado, uma PEC é muito mais fácil de você passar, principalmente assuntos sensíveis. Então, você tem um assunto muito sensível, você quer fazer uma grande reforma. Esse tópico número 1, eu vou te explicar exatamente o que isso significa. E, nesse momento, uma PEC é muito mais simples de você passar. Mas você entendeu todas as nuances que eu quero trazer para você. O que acontece é que quando você vai se aposentar, você recebe o reajuste em relação ao salário mínimo. E também quando você recebe o benefício, o BPC. Ou seja, primeiro, eu separaria aqui em dois grupos. Tem o grupo da Previdência, você acabou contribuindo ali, e tem um grupo que você acabou recebendo alguma assistência do governo, que você já passou, se não me engano, de 65 anos de idade, ou 60 anos de idade, e você está numa situação vulnerável. Pronto. Nesse momento, você acaba também recebendo um benefício, um salário. Na teoria, era para você poder separar. E na teoria, pare para pensar, uma pessoa que é idosa, acabou de se aposentar, por mais que ela tenha os custos muito menores, às vezes com custos pessoais, então ela já não tem a mesma vida, vou falar dessa forma, para poder viajar e etc. Então ela vai acabar economizando nesses quesitos, mas a parte da saúde acaba pegando muito. Uma doença que essa pessoa acabou tendo, pronto. A partir daquele momento ela irá gastar o que ela não gastou a vida inteira. Todo mundo sabe, porque todo mundo já teve algum parente nessa situação. Sabendo disso, na teoria, era para essa pessoa ela acabar tendo um reajuste acima. Portanto, imagine o seguinte, que normalmente as pessoas têm um reajuste do salário mínimo de 5%. Essa pessoa, na teoria, era para ter um reajuste de 8%, 9%. Na teoria, assim, no melhor dos mundos. Algo fictício aqui. Na prática, como é que isso acontece? Os dois grupos não são diferenciados. Você acaba não diferenciando esses dois grupos, você considera tudo a mesma coisa. E os dois grupos, entre aspas, mesma coisa, no sentido de reajuste. E os dois grupos, você acaba reajustando o salário do aposentado pelo salário mínimo. Pois bem, o que ele quer é desindexar. O nome meio complexo de falar. Desindexar. Pois bem, essa desindexação, basicamente, é tirar do salário mínimo e passar para o IPCA, para a inflação. Opa, o que acontece? Então,
Quando estamos falando de salário mínimo, estamos falando de produtividade. Consequentemente, quando PIB, produtividade, esses detalhes. Consequentemente, o Brasil, se ele conseguir ter uma produtividade maior do que a inflação, na prática, o que irá acontecer é que as pessoas aposentadas, elas irão sim ficar com o mesmo poder de compra, entre aspas, porque está tendo um reajuste da inflação, ótimo. Por outro lado, essas pessoas irão ficar cada vez mais pobres, ou seja, terão um poder de compra menor frente ao trabalhador, que está com reajuste em relação ao salário mínimo. E esse salário mínimo tem por trás a parte da produtividade de um país. Ok. Então, melhor dos mundos que eles tivessem um reajuste acima. Como é hoje em dia, reajuste do salário mínimo. O que ele está querendo oferecer, que não fique pelo salário mínimo, e sim pela inflação. E pode acabar existindo essas distorções, que provavelmente, se isso for implementado, existirá. Além do mais, no final das contas, essa é uma questão problemática. Pelo que eu estou entendendo, ele está colocando essa medida como uma medida emergencial. Existe uma emergência no Brasil, então vamos implementar esse detalhe para poder tentar resolver o rombo do Brasil. Estou entendendo que é uma medida emergencial nesse sentido. Um outro ponto que você deve entender é que as pessoas que serão mais afetadas serão as pessoas com um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou seja, pessoas que têm uma renda muito menor. Por quê? Porque as pessoas que já ganham de aposentadoria R$10.000, por exemplo, o reajuste anual não é pelo salário mínimo, já é por um índice de inflação. Opa, não é o IPCA, tá bom? Não é o IPCA. Porque o IPCA, ele acaba levando em consideração Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Se eu não me engano, o acrônimo IPCA significa isso. Nesse momento, considera de 1 a 40 salários mínimos. É consumidor amplo mesmo. Já esse índice que eu comentei contigo, que reajusta o salário de quem recebe 10 salários mínimos, já é um índice que acaba levando em consideração algo muito mais reduzido. Consequentemente, ele consegue ser um pouco mais assertivo para aquele público. E, nesse momento, nasce um outro ponto. O IPCA é 100% confiável? Porque o IPCA, com certeza, ele é maquiado por todos os países do mundo. Eu quero que você olhe aqui esse mapa. Eu gosto de trazer esse mapa porque ele é bem interessante. Ele mostra aqui a inflação no mundo atualmente. Está atualizado esse mapa, tá? Ou seja, os Estados Unidos está muito próximo aqui. O Brasil está muito próximo dos Estados Unidos. A Argentina está sofrendo um pouco. Você percebe que aqui a Turquia tem uma taxa de inflação extremamente elevada, até porque o Banco Central lá não é independente. Você percebe que a China tem uma taxa de inflação de 1%. Então, assim, primeiro, as próprias democracias, a depender da escola econômica que você venha olhar, a inflação não é essa que nós estamos vendo. Segundo, a própria inflação ela é maquiada no sentido quando você coloca e tira um produto. Isso acontece. Sabendo disso, isso pode mudar sensivelmente no resultado final da inflação. Terceiro, você tem que levar em consideração que a inflação ela não é tão assertiva assim, porque estamos falando de 1 a 40 salários mínimos. Portanto, a minha questão é o seguinte: ok, as pessoas vão implementar isso com uma medida de emergência, mas qual será o índice de inflação que será levado em consideração? Será criado um índice de inflação e será blindado esse índice para evitar distorções, não somente internas como externas, no sentido de maquiar? Tem esse detalhe. Um outro detalhe tão importante quanto... E o que eu estou falando não é nada absurdo, não. O próprio Banco Central dos Estados Unidos, agora o Fed, o líder do Banco Central, o presidente, ele falou assim, olha, temos que levar em consideração sim essa inflação que todo mundo olha na tela, ok? Mas iremos também estabelecer aqui uma inflação interna. Ele não utilizou esses termos porque senão isso causaria uma confusão no mercado. Mas o que ele diz é que algumas coisas precisam ser revisadas. E aí, eu te pergunto, a inflação do Brasil, quanto é? Deixa aqui nos comentários quanto você acha que é a inflação de verdade. Se você for pela escola austríaca, você vai dizer que é o M2 agregado. Eu já um pouco mais técnico, não vou entrar em parte técnica, mas deixa aqui nos comentários. Também, antes que eu me esqueça, você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura e
não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se o vídeo te agregou em algum ponto até agora. Caso ainda não tenha agregado, não tem problema. No decorrer do vídeo, você toma a sua decisão. Pois bem, continuemos. Então, o primeiro passo, a parte da PEC, é indexar a parte previdenciária e dessa assistência. Vamos agora para o segundo passo. Só quero chamar a atenção para você que Renan Santos, algumas pessoas falam que é o Milei do Brasil, algumas pessoas falam que é o El Salvador, alá presidente também da Colômbia. Osmar, não sei o que aconteceu com o presidente da Colômbia, você não sabe? Esse movimento está acontecendo na América do Sul. Eu ainda vou comentar para você sobre isso, porque tal movimento pode acabar abrindo seus olhos para um futuro, ao menos na América do Sul, e também pensando algo mais sobre macroeconomia, tá bom? Não se preocupe que eu ainda vou comentar sobre esse detalhe. E já chamo sua atenção que esse vídeo não tem como ser um vídeo curto. Então, é aquela coisa, bota aí no fone de ouvido, coloca na televisão, vai ter que ouvir 2, 3 vezes, não tem jeito, paciência, é um vídeo muito complexo aqui, o livro amarelo realmente é um pouco... acaba abordando vários temas, até temas sensíveis. Bom, desvinculação da saúde, educação, aqui é bem complexo. Primeiro, revisão do piso salarial dos professores. Como eu disse, é um assunto muito sensível. Você vai desvincular a parte orçamentária municipal. Prefeituras poderão escolher quanto gastar em educação e saúde. Hoje em dia, as prefeituras são obrigadas a gastar uma certa porcentagem. Portanto, fica a questão, né? Bom, se eu sou obrigado, mas eu já tenho uma saúde aqui excelente, bom, por que eu não utilizo esse recurso para melhorar a infraestrutura? Para poder utilizar esse recurso para tentar chamar mais fábricas para dentro da minha cidade. Você entende que no momento que existe o mínimo, de certa forma é bom, porque as pessoas são obrigadas a gastar aquele valor na educação e saúde, que isso é básico, do básico, do básico. Só que no momento que não existe o mínimo, você deve se perguntar, tá, mas a pessoa então pode fazer o que quiser? E se a pessoa acabar não querendo investir nada na educação e saúde? Nesse momento, eu não tinha lido tudo, eu acabei me lembrando, porque eu já participei de indústria nacional, já participei de indústria multinacional, já participei também de parque eólico. O parque eólico, não sei se você sabe, são as maiores obras, as mais desejadas para você poder trabalhar, porque elas pagam os melhores salários. Então, pensando em infraestrutura, vou falar dessa forma, são excelentes. Já participei também em algumas das maiores obras de infraestrutura do Brasil. Já implementei, junto com a equipe, obviamente, fui um dos cabeças da implementação de um setor de qualidade de uma empresa. Estamos falando de ISO 9001 e também certificações mais específicas. E nesse momento, o que é feito? Bom, nesse momento, você acaba definindo KPIs, você acaba definindo métricas, você acaba criando uma gestão de controle. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Você pode gastar 10% ou 15%. É contigo. Mas esses indicadores, essas métricas, esses pontos, você precisa acabar atingindo. Não me interessa o que você vai fazer. Não me interessa, entre aspas, né? Porque ninguém deixa ninguém solto assim. Mas eu preciso que você bata essas métricas. Então, eles, de fato, depois quando eu li, estão propondo algo nesse sentido. Quando eu li aqui, eu senti uma proximidade muito grande, como existe na China. Né? Não sei se você chegou a dar uma lida, mas eu senti uma proximidade muito grande, como existe na China. A criação do Comissariado Federal de Gestão Pública, uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda, com autonomia técnica e mandatos fixos, inspirada na independência do Banco Central. Ele colocou que foi do Banco Central, mas lembra um pouco a estrutura da China, em certo aspecto. Marco Gerencial Nacional, instituição de um sistema de metas, observe, baseado em 3 famílias de indicadores. Esses indicadores têm que ser muito bem formulados. Caso contrário, uma cidade pequena, que não tem tanto poder de investimento, nesse momento ela irá sofrer muito, porque ela não consegue investir, então, às vezes ela não vai conseguir bater aquela meta. Então tem que levar em consideração a situação também da cidade atual, tem que levar em consideração a parte social, tem que levar em consideração se acabou existindo algum trauma dentro daquela cidade, um terremoto, claro que no Brasil é difícil, mas alguma enchente, Rio Grande do Sul. Você tem que também criar alguns pontos aqui e você ter uma pessoa para poder, do governo federal, uma pessoa que eles comentaram aqui,
dentro ali ajudando na tomada das decisões, fica a minha pergunta. E se o prefeito falar, não, eu não quero, observe, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu não quero seguir a sua medida, mas eu garanto aqui as métricas. Isso pode? Porque ele chamou isso aqui de tocar na dança, define a dança, define o ritmo da dança, algo nesse sentido. Que nem uma parte econômica desse projeto, ele colocou que era um remédio amargo. Igualmente o Milei também colocou, com certeza foi uma alusão, não tenha dúvida. Até o marketing do grupo é muito bem pensado, tá? Eu tô te falando isso porque eu acho que algumas pessoas pensam que as coisas lá são... Tudo, absolutamente, é feito nas coxas. Mas quando você olha com uma perspectiva mais técnica, você fala assim, não, algumas coisas ali, de fato, as pessoas estão parando para poder raciocinar se isso faz sentido ou não. Como, no início, as pessoas chamavam o Renan de terceira via. E ele falou assim, não sou terceira via. Não existe terceira via, eu sou a única opção. Porque terceira via dá a entender que já existem duas pessoas brigando. Então, não, já tem duas pessoas brigando e eu tô ali por trás. Não. Ele dissociou esse raciocínio e falou, eu sou o único que posso mandar, cuidar, mandar é complicado, desse país. Pois bem, no momento que você tem uma pessoa do governo federal e essa pessoa te dá uma orientação e você fala, não quero essa orientação, vou fazer dessa forma, mas garanto as métricas, isso pode, não é? Porque se não está podendo nesse projeto, é meio complexo. De qualquer maneira, continuemos a escalada de consequências, ou seja, se a pessoa acabar, observe, substituirá a atual anistia de fato por punições proporcionais e imediatas. Municípios com desempenho crítico entrarão em tutela gerencial exigindo dupla assinatura, prefeito e comissário, ou seja, desempenho crítico, ok. Aqui nesse momento, eu falo para você, não somente nesse tópico, mas também na cláusula da antimáfia, que nesses casos o mandato eletivo é extinto e o município passa a ser gerido por uma comissão extraordinária federal por até 24 meses, quebrando o nexo entre o poder político local e as facções criminosas. Nesse momento aqui, eu olho para você, seu olho, e falo o seguinte, ok, então a partir de uma questão emergencial, de não estar conseguindo bater as metas, e será exigido 2 assinaturas. Então, antes não será exigido. Ótimo. Essas métricas, elas têm que ser automáticas. Então, tem que ser automático o processo de implementou essa segunda assinatura a partir de dados bem pontuais. Caso contrário, você acaba abrindo margem para muita falcatrua, porque as pessoas são seres humanos. Ao mesmo tempo, se você deixa de forma automática, você também acaba abrindo margem para algum problema social. Em um belo instante, 2 pessoas precisam assinar para os projetos da prefeitura. Em um belo instante, aquela pessoa é desligada da prefeitura e em até 24 meses, outra pessoa assumirá. Você compreende que tem que se discutir muito bem isso, porque instabilidade é algo que ninguém quer. Então, instabilidade é algo que ninguém quer. De qualquer maneira, eu tenho que ser sincero contigo aqui. Ainda vou comentar sobre isso, mas tem aqui a explosão de número de municípios. Isso é absurdo. De fato, tem que ser revisto. Tem que ser revisto imediatamente. E eu te pergunto aqui, acredita que tal medida funcionaria? Osmar, funcionaria ou funcionará? E o tempo verbal é contigo de acordo ao que você acredita. Eu botei funcionaria aqui, mas já chamando a atenção o que você acha. Então, funcionará ou não. Por que eu coloquei funcionaria? Porque eu vou abrir aqui um parêntese. O projeto, e alguns desses projetos que estão sendo apresentados, não necessariamente eles são ruins. Alguns projetos são bons, outros precisam melhorar, outros não são bons, outros têm pouca informação, outros têm muita informação, que é muito bom. Enfim, tem todas as situações aqui. Agora, alguns projetos, eles não necessariamente são execuíveis num curto espaço de tempo, ou seja, 4 anos. 4 anos não é execuível que você consiga implementar todos esses projetos. Em El Salvador, não foi possível conseguir todos os projetos em 4 anos. Também na Argentina não está sendo possível implementar vários projetos nesse curto espaço de tempo. O que eu quero que você entenda é que
Alguns desses projetos, até os bons projetos, até os projetos perfeitos, nem todos eles conseguirão ser implementados caso o Renan ganhe. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Até porque eles vão ter que pedir a benção em algum instante. Porque será que eles irão conseguir eleger tanto deputado assim para não precisar pedir benção para ninguém? Porque o PT, que é o PT, está pedindo benção. E muitas das vezes pede a benção e não consegue. Então tem esse detalhe. Será? Saiba, não estou querendo jogar uma água fria em você não. Só estou falando o seguinte. Sim, alguns projetos, por mais que eles sejam bons, não necessariamente eles conseguem ser implementados em 4 anos. Bem possivelmente, para completar todos esses projetos, eles vão precisar de mais tempo, tá bom? Caso eles consigam, de verdade. Pois bem, também tem a questão aqui da revisão do abono salarial, acredito que ele deva querer dizer aquela contribuição que se faz, você tem aquele 14º salário, mas eu vou focar aqui na questão da produtividade. Esse dado é bem interessante. Então, olha para você, nossa produtividade da indústria, manufatura e construção caiu. Construção, eu falo brincando, que o que nós fazemos na construção, o que nós fazemos hoje em dia, então eu boto aqui, século 21, tem coisas que acabam sendo iguais, não estou exagerando, igualmente na época do Egito. Quando eu dava palestra, eu sempre trazia isso como exemplo. Eu dava alguns exemplos assim, as pessoas ficavam assim, é mesmo? Ficava assim, é mesmo. Incrível, né? Mas é o Brasil, sendo o Brasil. Pois bem, ele também acaba falando da frente cidadã. Eu me lembro que eu já discuti sobre essa parte de frente cidadã, não com esse nome, claro. Mas eu acabei já discutindo com algumas pessoas sobre a Bolsa Família. A frente cidadã basicamente quer eliminar a Bolsa Família, mas não é somente eliminar e ponto. Não é assim, né? Talvez algumas pessoas vendam assim para poder chamar atenção, mas não é assim tão simples. Eu, quando estava discutindo, eu pensei o seguinte, tá? O Bolsa Família é uma assistência e algumas pessoas são muito vulneráveis e elas precisam dessa assistência. Até aí, tudo bem, nós dois concordamos. De qualquer maneira, quase que 100 milhões de brasileiros têm algum tipo de assistência. Não de Bolsa Família, mas tem algum tipo de assistência. Essa porcentagem que está recebendo Bolsa Família, muitas das vezes, essas pessoas, elas acabam não querendo ter um emprego. Então, primeiro, elas às vezes podem ter um emprego e simplesmente não vão procurar um emprego. Isso acaba impactando não somente a economia, porque você acaba colocando dinheiro, os impostos são meio que repassados para as pessoas que podem sem trabalhar. Não todas, reforço, mas algumas pessoas podem, estão meio que burlando, enganando você, o governo, todo mundo. E também tem uma questão de logística, tem uma questão de negócio. Cara, se você já tentou fazer algum negócio no interior do Brasil, principalmente, isso também acontece na capital, mas no interior do Brasil, principalmente, você entende o que eu quero te falar. Que às vezes você tenta encontrar alguém para trabalhar no seu serviço. Você vai começar uma obra nova no interior. Às vezes você não consegue, porque o cara vai ter que ser fechado. Tem que ser fechado. Eu já passei por esse problema algumas vezes. Então, não é somente a pessoa que está burlando e está tudo bem. Não é só isso. É mais do que isso. Então você não tem que avaliar somente pela ótica financeira. O Bolsa Família não representa muito em relação à economia do Brasil. Certo, mas não é somente o quanto representa, mas também o impacto que isso tem frente às outras áreas da economia. Aí você tem que pegar, para poder fazer uma obra específica, trazer uma infraestrutura, trazer um bom projeto para o interior, ou se não um bom projeto, às vezes até para a capital, próximo ali da capital, você tem que trazer pessoa de fora. Quanto de custo a mais essa obra acaba tendo por esse motivo? Já parou para pensar nisso? Bom, outro ponto é, a pessoa fica meio que vivendo de Bolsa Família. E o certo é que a Bolsa Família era para ser uma transição, e não um modo de vida. O Bolsa Família era para ser um projeto de transição, e não um projeto de vida. Então, essa é a Frente Cidadã, tenta basicamente administrar esse ponto para que seja uma transição, e não, de fato, um modo de vida. Bom, continuemos. Aqui tem a questão da redução de isenções fiscais, gastos tributários, fim de benefícios indevidos. Aqui, óbvio, porque senão o rei, né, que é o presidente do Brasil, acaba definindo e perpassando para as empresas que são amigas do rei quem terá esse desconto.
Isso é complexo, porque a gente observa muita corrupção nesse sentido. Então, definir quais são os... Eu não sei se isso está escrito aqui no projeto, mas, por exemplo, quais são os setores ouro do Brasil para os próximos 30 anos. Esses 5 setores. Esses aqui terão isenções por não sei quanto tempo. Ótimo. Os setores prata. Esse aqui, certa isenção por menos tempo. Quais são os setores tal? Você compreende? Algo meio organizado, pensando em longo prazo. Parar esse negócio de assim, vamos pensar em 2, 3 anos, vamos pensar em um mandato. Não, esquece isso, pô. Esquece isso. Eu não sei se isso tem no projeto deles, mas caso não tenha, é bom que isso seja visto. Obviamente outros políticos também acabam prevendo essa mesma coisa, mas eu não observei se tem essa parte, que nem eu acabei de citar aqui agora. Bom, ajustar a reforma tributária. O Renan citou que o IVA ele acha importante, que é muito importante mesmo, mas obviamente a forma como o Brasil está prometendo entregar, o Brasil ficará entre as primeiras posições de imposto. Que é muito bom, porque aí o cidadão vai falar, opa, então é tudo isso que eu pago e eu não tenho um mínimo do mínimo do mínimo? É mesmo? Bom, continuemos. Também o Renan Santos propõe combater os supersalários. Obviamente todo mundo tenta combater isso, né? No setor público, especialmente no setor judiciário, por meio de uma reforma fiscal que elimine privilégios como salários excessivos de juízes e benefícios ilegais. Ele defende voltar uma PEC para cortar esses privilégios destinados aos recursos economizados para valorizar também policiais, aumentando seus salários. Bom, a questão dos policiais, acredito que é importante os policiais ganharem mais, até para eles saírem de certas zonas que eles estão vivendo. E que isso é perigoso para eles também, um ambiente de acordo, ele poder entrar, às vezes sair, ele não pode nem entrar e sair de farda. E perceba que os supersalários no Brasil é algo tão complexo, que eu fiz recentemente um vídeo aqui, não se preocupe que não vou falar sobre o presidente da Colômbia, que eu te permiti, não foi? E sobre o cenário da América do Sul, como isso está impactando também o Brasil. Em relação aos supersalários, eu fiz um vídeo recentemente que os 6 primeiros salários, também as pessoas que acabam ganhando mais patrimônio no Brasil, não estão, os 5, os 6 não estão no setor privado, estão no setor público. São do setor público. Você entende que dessa forma o Brasil não consegue crescer? Não consegue crescer. Ah, mas você que era um médico. O médico não é um médico. E eu ainda fiz por idade. Eu ainda fiz essa avaliação aqui por idade. Bom, também ele acaba querendo colocar uma reserva de Bitcoin. Aqui é uns defensores do Bitcoin. Sim, de fato, uma reserva é importante, Bitcoin, mas isso não será uma grande diferença assim, para o Brasil, até porque a porcentagem será muito pequena. Tem também tomar cuidado com certas oscilações que o Bitcoin pode ter, como isso irá impactar, então tem que ser uma quantidade bem pequena. Além do mais, eu vejo isso muito mais como, o Brasil é um país do novo mundo. Isso pode acabar atraindo capital e também acabar fomentando que as pessoas internamente venham a tentar abrir projetos nesse sentido, que sim, é um novo mundo, o Brasil seria bem quisto por essas startups, essas empresas, esse investimento, esse smart money. Bom, a missão Rondon, que é basicamente trazer infraestrutura para o Brasil, serve aumentar aqui a parte de ferrovia, que eu vou te dizer, ferrovia no Brasil é algo complexo, tem que ter, já trabalhei em obra de ferrovia, um Angra 3, que está paralisado, que é a parte de energia mais voltada com urânio, ok? Bom, ferrovias, meta mínima de 40 mil quilômetros de malha. Aqui a ferrovia, a FIOL, eu trabalhei na FIOL, não na FIOL logo no primeiro projeto, conhecia pessoas que trabalhavam no primeiro projeto, mas quando eles estavam tentando ir para a próxima etapa, eu lembro que eu fiz uma parte da consultoria para ter estrutura para eles começarem. Não sei se de fato acabaram começando ou não. Pois bem, a questão também de portos, aeroportos, energia, marco regulatório de transmissão de energia com desbloqueio de gargalo que hoje impõe. Olha que interessante, né? Aí você fala, Osmar, o que é isso aqui que impõe no Nordeste? Não, eu vou explicar para você. Bom, a grande verdade é que o Brasil é muito dependente da malha rodoviária. Você deve saber disso por causa do problema que nós tivemos quando houve a greve, ocorreu a greve dos caminhoneiros. E quando não somente teve a greve, de fato, como quando depois de anos, quando falou, se teremos greve de caminhoneiro, pronto, tudo irá parar, tudo irá parar, tudo irá parar. Porque 90% da malha rodoviária para pessoa física é a malha rodoviária. 90% das pessoas utilizam a malha rodoviária pessoa física. E a depender do produto que está sendo escoado, é uma porcentagem muito elevada. Muito elevada.
que eu trouxe de uma forma bem genérica, né? 58% do transporte do país é feito por rodovias, contra 53% da Austrália, perceba, China 50%, Rússia 43%. O certo é você sempre dividir, tá bom? O que eu quero chamar a atenção para você é essa imagem daqui. Essa imagem daqui eu quero que você concentre. No Brasil, quando estamos falando em estrutura, você precisa não somente produzir energia, mas distribuir essa energia. Então eu já trabalhei em parque eólico, que aliás foi um dos primeiros do Brasil. Já trabalhei também em estrutura para parque eólico, já trabalhei em linha de transmissão e em subestação eólica. Também eólica como fotovoltaica. Nesse momento, quando a rede ela fica com muita produção de energia, você pode acabar sobrecarregando a rede. E às vezes a demanda acaba também não ficando lado a lado. Nesse instante, meio que paralisado a produção de energia, que causa um prejuízo bilionário. Então, por que não existe uma estrutura melhor nesse sentido? Isso tem que ser resolvido, não tenha dúvida. E eu me lembro que as linhas de transmissões que eu acabei participando, eu vou te dizer, era muito complexo o serviço. Era muito, mas assim, muito complexo o serviço. Você entrava num terreno, aí o pessoal não deixava você entrar, e aí você tinha um problema, e não conseguia também mudar o deslocamento, aí tinha problema com um animal, tinha problema com a estrutura mínima da cidade, aí você tinha que ficar numa cidade às vezes 40, 50 quilômetros longe, aí você chegou ao ponto de construir uma estrutura, ou seja, construir casa para poder morar. Tem cidade, eu me lembro que eu trabalhei na menor cidade em habitante naquela época, naquele estado. Então, assim, é complexo, essas coisas são complexas, não é tão simples. Tudo isso perpassa, não sei se já será agora que eu vou comentar, mas que sim, observe, o Nordeste é a solução. Nordeste é a solução. Bom, terras raras do Nordeste, né? Também perpassa, eu ainda vou voltar aqui na parte do agro, perpassa por terras raras e indústria, perpassa por estrutura, por infraestrutura, perpassa por, observe como eles querem blindar por emenda constitucional contra ciclos eleitorais. O Brasil é a fazenda do mundo, nós precisamos blindar o nosso sistema de fazenda do mundo. E até por isso, quando você olha aqui o agro, uma das ideias é reduzir a dependência de importação de fertilizantes. Quando a Rússia começou a guerra na Ucrânia, muitas pessoas começaram a falar, então não compra fertilizante da Rússia, porque começou um boicote geral, né? Mas aí, ok, tá bom, não compra. O Brasil não vai comprar. Mas eu vou te falar, e agora? Ele vai comprar como? De quem? Como é que será essa logística? Eu compreendo que o certo é não comprar. Mas o certo também é tentarmos não ficarmos dependentes. Porque quando a gente vai negociar com um país, somos a fazenda do mundo. Temos poder de barganha. Mas aí o país fala assim, eu vou ligar para a Rússia ali e vou mandar cortar seu fertilizante. Então a gente já tem que procurar novas fontes, diversificar essas fontes de importação, bem como tentar, sim, trazer uma estrutura mínima para que conseguimos, de fato, importar menos. Isso é importante, porque isso é estratégia nacional. Estratégia nacional. Pois bem. Já tenta havia um ano importações estratégicas e de duplo uso. Aqui é o problema, tá? E aqui seria como se fosse uma possível solução. Ele teria que adentrar, com certeza ele adentrou mais em alguns tópicos, outros ele terá que adentrar muito mais. O que eu quero chamar a atenção para você é que todo plano econômico tem pontos positivos e negativos, e pontos a melhorar, e pontos que você pode tentar ajustar. Isso faz parte de todo plano econômico. Como também todo plano econômico, existem pontos execuíveis e inexecuíveis, ou seja, aplicáveis e não aplicáveis, principalmente no curto espaço de tempo, quando estamos falando de um mandato de 4 anos. Eu acredito que pelo projeto que eles estão apresentando aqui, isso aqui não é um projeto de 4 anos, não tem como. Se você pensar isso aqui ser executado em 4 anos, não tem como. Mas pelo menos eles apresentaram um projeto, isso é um ponto muito positivo. Alguns pontos podem melhorar, então pontos que ser discutido. Outros pontos você tem que avaliar exatamente como é que isso vai acontecer, então é um ponto também a se discutir. Outro ponto você fala assim, isso aqui não é tão bom. Outro ponto você pode falar, bom, ainda bem que é um projeto pensando mais a longo prazo do que um projeto meio que somente eleitoreiro. E outro ponto positivo é que também estão adentrando em assuntos mais complexos e questionáveis. Sabendo disso, você tem que compreender que, independentemente se você irá votar ou não do Renan, você tem que saber,
entender o projeto econômico de um político, para tomar a sua decisão se você irá votar nele ou não. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu falo sobre a parte do presidente da Colômbia. Está tendo uma mudança macro na América do Sul, em que a maioria dos países estão voltando para a direita ou pelo menos para centro. Olha que interessante. Como é que isso impacta? Alguns deles no Alá Milei, Alá El Salvador, ou talvez no futuro, Alá Renan Santos. Comento que você assista esse vídeo, você já sabe, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.